Bem-vindos a mais um Hirose Prevcast. Eu, Arnaldo Cordeiro. Eduardo Hirose. Paulo Pinceda. Vamos responder a pergunta dos nossos colaboradores. Os nossos alunos. Que manda. Tem uma pergunta interessante aqui. Como arrumar o período que aparece em duplicidade? Eu acredito que seja no CNIS aqui, né? É assim, o que acontece? Esse período está em duplicidade. Tá, primeiro você precisa saber, período do quê? É um período de empregado? Está em duplicidade? Se está em duplicidade, mas não tem nenhum indicador de pendência, tranquilo. O que é o indicador de pendência para vínculo de empregado? Extemporâneo, tá? Não tem problema, pode deixar no sistema, que quando fizer o benefício, tá? Qual é o problema? Às vezes o vínculo está em duplicidade... Tem NITs diferentes, né? Mas é porque quando o período está em duplicidade, o que acontece? É em razão, geralmente, de alguma alteração da razão social ou sucessão de empresa. Começa a prejudicar o cliente, o segurado, quando esse vínculo está em duplicidade, mas um período está sem data fim e tem contribuição como facultativo posteriores. Então, nesse caso, provavelmente, se passar para análise automática pelo robô, o benefício não vai considerar as carências, né, o tempo de contribuição de facultativo, vai indeferir o processo. Aí já é um probleminha. Tá. Suponhamos que não é o caso do segurado e ele viu lá no CNIS que tem um vínculo de duplicidade e ele quer encerrar, colocar data fim lá. Como que ele faz? É feito de duas formas, pelo 135 ou diretamente pelo INSS. Tem que agendar diretamente no INSS, agenda um serviço lá, aquele serviço especializado, e peça o agendamento, uma tarefa, é chamado solicitação de atualizar vínculos e remunerações, e agora tem outro nome, mas é atualizar vínculos e remunerações. Vai precisar da RAC, o anexo 1 da Instrução Normativa 128, tá? O que eu sempre falo para as pessoas na minha comunidade lá é o seguinte: você tem que prestar atenção em indicador de pendência, tá? Por quê? Porque as pessoas, às vezes, o vínculo está certinho, ele quer mexer no vínculo, então não precisa. Nesse caso, se for vínculo em razão de empregado, e se for constatado que está certinho na carteira de trabalho, que era um vínculo só, não precisa mexer, tá bom? A ideia é essa. Perfeito. Tinha outra pergunta também interessante que nós vimos, até você tinha falado. Vai lá. Boa noite, professor. Um cliente entrou com pedido de aposentadoria, foi negado. Entrou com o processo, mas foi preso antes da decisão. Conseguiu aposentadoria por ordem judicial. Pelo fato de não ter ido sacar, o benefício foi cessado. Devo entrar com pedido judicial para restabelecer ou faço novo pedido? Já pedi os pagamentos não recebidos. Tranquilo isso aqui. Tranquilo. O que acontece? Se você for lá, for conseguir um benefício, o segurado ficar 2 meses, 60 dias sem recolher, bloqueia o pagamento. Mas se você ficar 6 meses, 180 dias sem sacar o benefício é suspenso, ele é cessado, né? Em tese, ele é suspenso, não cessado, mas fica a marca de cessação. O que você faz? Entra no meu INSS e solicita reativação de benefício. O benefício é reativado, mas para você receber os atrasados, além da reativação de benefício, tem que solicitar solicitação de valores não recebidos. Então, 2 agendamentos tem que ser feitos. Solicitação de restabelecimento de benefício, né? E solicitação de valores não recebidos. Isso é muito simples, né? Feito diretamente pelo INSS ou pelo 135. É restabelecimento de benefício mesmo? Isso. Então, tá. Inclusive, ela falou aqui que já pediu pagamentos não recebidos. Contudo, se ela não pediu a reativação do benefício, ela não vai receber esse pagamento, o pedido dos pagamentos. Mudou o sistema do INSS. Agora só tem um pedido, só é pagamentos não recebidos. Automaticamente vai fazer o restabelecimento. O que ele vai pedir? Ele vai pedir prova de vida. Ele vai falar para você comparecer no INSS e fazer a prova de vida. Mudou faz pouco tempo. Mas do Beto eu fiz os dois. Você fez os dois. Então, logo depois que você fez o do Beto lá, veio isso aqui agora. É coisa de umas 2 semanas. Verdade, eu lembrei. E inclusive você vai ter que fazer um agendamento para prova de vida presencial. Eles pedem, tem que fazer presencial. Não tem um agendamento prova de vida presencial, você vai ter que fazer aquele agendamento específico. Eu não sei. Atendimento especializado. Eu não sei. Se você pedir o restabelecimento de benefício, a solicitação de valores não recebido, explica lá, faz um requerimentozinho explicando o que aconteceu. Provavelmente o servidor ele vai abrir uma tarefa, uma exigência. Ele vai abrir uma exigência, 2 formas que ele pode fazer. Ele mesmo abre uma subtarefa de exigência para poder fazer prova de vida, ou ele pede para você fazer o agendamento. Aqui na nossa agência, a gente faz o seguinte: né, para ser mais rápido, nós mesmos já fazia o agendamento de prova de vida e ele vinha e apresentar a prova de vida.
E também por questão de orientação também, acho que para antecipar alguns pedidos pode ser feito. No teu caso, aproveita e já faz a atualização dos documentos. Às É, vezes vai- ele ó. vai pedir para você levar comprovante de endereço atualizado. Tudo. Pelo menos você já faz tudo de uma vez só. Tá? Pode leva. Se ele pedir exigência, Leva, né? sabe exigência, já leva tudo. Já tá bom? atualiza o cadastro. Mas é legal essa pergunta, sim. Muito boa. Tem mais uma? É a primeira aqui. Faz aí, Arnaldo. Bom dia. Confirmei pelo meu INSS que o cliente tem direito à aposentadoria. Minha pergunta: mesmo assim tenho que digitalizar todos os comprovantes pagos ou só a página confirmando resolve? Tá. É uma pergunta interessante. Pelo que eu estou entendendo aqui, é só contribuição, Sim, pura e né, simples, né? de CI, tá? E- Ou de facultativo, eu não sei. E lembrando que aquele cálculo, aquele tempo de contribuição que é feito pelo meu INSS não é um tempo real, O que né? ela tem que analisar? Ela Você tem que pegar o CNIS, lá, o CNIS, remunerações, relações Vínculos e previdenciárias e remunerações. Ela tem que analisar o seguinte: se for contribuinte individual, as contribuições foram pagas em dias? Se for facultativo, a primeira foi paga em dia? Por quê? Porque na hora que entrar com o sistema, se agendar um benefício, como está certinho, vai passar por robô. E se não for pago em dia, vai indeferir o processo e depois lá no extrato, no perfil contributivo, você vai analisar. É o que você falou, não confiar nesse simulador. Ela tem que fazer uma análise do CNIS todo para ver se as contribuições foram pagas em dias. Com a CTPS junto, em mãos também. Ó, que interessante. Semana passada eu fui contratado para fazer um parecer de um benefício que foi indeferido. Cara, eu peguei o processo e olhei e falei: recolheram contribuições de 2018, 17, final 17, 18 e 19. A contribuição foi paga agosto desse ano. Não entrou, deu lá 37 anos de tempo de contribuição, quase 38 anos de tempo de contribuição. O segurado não pegou a regra nem de ponto, porque não dava ponto mesmo, mas não pegou a regra de transição de 50% e nem 100%. E nem a do direito adquirido, que eles queriam direito adquirido. Daí eu fui explicar, eu olhei lá, tava lá. Não foi porque as contribuições foram pagas, são contribuições antes da emenda constitucional, mas que foram pagas Posteriormente, né? posteriormente. Entendimento diferente do INSS, não considerou. E agora? E também tem que tomar cuidado que às vezes na virada do ano, principalmente acontece isso em janeiro, fevereiro, a pessoa que é contribuinte individual, ele altera o salário mínimo, você tem que alterar a alíquota. E ele não altera, ele vai pagando, valor, na verdade, não não altera o alíquota, valor. Então quer dizer, esse tempo vai entrar no simulador, certo? Vai Mas entrar, é vai lá menor, não. se for Vai ter que fazer a salário mínimo, complementação. Vai ter que menor, fazer né? a complementação. Então, assim, ó, dica então já de imediato. Não vai no simulador, analisa o CNIS todo para ver se tem algum indicador. Exemplo, se foi está pedindo benefício por tempo de contribuição, mas as contribuições foram recolhidas como MEI, tá? E não vai considerar. Está pedindo benefício por tempo de contribuição, mas há contribuições extemporâneas de prestador de serviço, também não serão consideradas. Tem que analisar, tem que fazer o abatimento de todas as informações. Abaixo no CNIS. do mínimo também, né? Recolhimento Isso, abaixo isso. do mínimo. Tá certo? Pessoal, só para notificar vocês, esse aqui é o último podcast desse ano, tá? O ano que vem, em janeiro, a gente vai fazer uma retrospectiva dos podcasts mais ouvidos para vocês. E a partir de fevereiro a gente vai entrar com um novo podcast que a gente vai trazer agora, tentar trazer toda semana algum especialista de áreas previdenciárias diferentes. Tá bom? Até mais, pessoal.